aqui já está ligado. Coloca, mas eu não vou usar agora. Então, eu ia deixar aqui. Não, não, coloca. Não, não deixa. Boa tarde. Sejam bem-vindos à FEComércio Mato Grosso. Agradecemos a presença de todos nesta reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Bens e Serviços da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que está sendo realizada em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. Este encontro tem como objetivo discutir projetos de lei de interesse do comércio mato-grossense. Na oportunidade, o economista e consultor tributarista Guilherme Mercês irá apresentar uma palestra sobre as consequências da reforma tributária e os efeitos que pode gerar tanto a Mato Grosso quanto a todo o país. Para dar as boas-vindas, convido o presidente do Sistema FEComércio, SESC, SENAC, IPF Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior. Boa tarde a todos. Em nome do coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Bens e Serviços da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, deputado Diego Guimarães, dou boas-vindas aos presentes nesta reunião ordinária que está sendo realizada na Casa do Comércio Mato-Grossense. Além de autoridades, contamos com a presença de representantes de classe, de interessados no tema, e uma vez que todos serão afetados pela reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional. Essa reunião ordinária também tem por objetivo discutir sobre os projetos de leis que estão sendo tramitados na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, o que obriga os estabelecimentos alimentícios a distribuírem gratuitamente kits de primeiros socorros dentre todos os que impactam todas as entidades aqui representadas. Além disso, trataremos sobre a demanda do comércio da construção civil, com o meu colega de profissão, presidente do Sindicomac, Fábio Sberg. Também representaremos as atividades da nossa assessoria legislativa, que por meio do Renaleges, que vem atuando justamente com a Frente Parlamentar na análise, discussão e monitoramento das proposições legislativas. Atuação que já resultou na elaboração de 58 notas técnicas em 2023 e que teve como resultado o arquivamento de 14 projetos de lei que trariam impactos negativos ao comércio e em todo o Estado. E de maior repercussão seria a obrigação de todas as empresas disporem de desfibriladores cardíacos nos locais de trabalho. Além disso, por meio de nossas manifestações, obtivemos 6 substitutivos acatados nos projetos de trâmite na Casa Legislativa. Tudo isso para que o projeto fosse aperfeiçoado de acordo com os interesses dos segmentos do comércio. Por fim, encerraremos o evento de hoje com a palestra ministrada pelo economista e consultor tributarista Guilherme Mercês, que vai falar sobre os impactos da reforma tributária nacional e também para o Estado do Mato Grosso. Agradeço a presença de todos e espero que saiam daqui com mais ainda informações e clareza sobre as mudanças com a reforma tributária que trará impacto para o Estado do Mato Grosso e para o Brasil. Boa reunião a todos. Obrigada, presidente. Sim. Convido agora a assessora jurídica da FEComércio Mato Grosso, a Fabíola Correia, que fará uma breve apresentação da Renaleges.
Boa tarde a todos os presentes. Farei uma breve apresentação sobre os trabalhos realizados por nossa Rede Nacional de Assessoria Legislativa, a RENALEGES, que tem por objetivo fazer a filtragem dos projetos em trâmite na Assembleia Legislativa, não só na Assembleia Legislativa, como na Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, mas o nosso foco aqui é na Assembleia Legislativa. E, por meio da nossa assessoria legislativa, a gente faz a triagem, acompanhamento e nos manifestamos acerca desses projetos de lei que estão em trâmite na Assembleia. Para isso, nós contamos com a valiosa ajuda da nossa assessora legislativa, doutora Leandra, que nos representa lá, né? Deputado Diego e deputado Avalone, que estão presentes, a conhecem, que está bem atuante conosco. E para a realização dos nossos trabalhos, nós utilizamos de uma importante ferramenta que também é denominada de RENALEGES, que eu farei a apresentação para os senhores agora. Tá? Essa ferramenta foi criada pela CNC, pela Confederação Nacional do Comércio, com o objetivo de ajudar nesse trabalho de triagem e de acompanhamento dos projetos de lei. Isso porque, para que os senhores entendam a importância dessa ferramenta, antes dessa ferramenta ser criada, todo o acompanhamento legislativo era feito de modo manual, o que levava muito tempo e, às vezes, em razão da grande demanda, né, dos projetos que são apresentados, muitos deles, infelizmente, passavam batido em razão da impossibilidade de fazer o acompanhamento de todos. Então, com a criação dessa ferramenta, que em muito foi aperfeiçoada com os trabalhos da Federação do Comércio de Mato Grosso, eu não posso deixar de enfatizar, com essa ferramenta, os nossos trabalhos foram facilitados e reduziu em cerca de 35% o tempo que nós levávamos para fazer a análise do projeto, para fazer o acompanhamento, a manifestação, enfim. Isso tudo porque, no ano de 2020, nós fizemos um trabalho de integração do RENALEGES com a Assembleia Legislativa. E por meio dessa integração, hoje nós conseguimos filtrar os projetos de lei diretamente através do nosso sistema. Nós não precisamos mais acessar o site da Assembleia Legislativa e verificar aquilo que está sendo apresentado, porque o nosso sistema já nos concede essa facilidade. Para isso, eu vou demonstrar aqui para os senhores. Essa aqui é uma visão geral do sistema RENALEGES. Tá? A análise que é feita, ela é feita através desse módulo aqui de análises, que eu vou demonstrar para os senhores. Aqui nós dispomos de vários filtros que facilitam o nosso trabalho, né? Dentre eles, o filtro onde eu posso colocar qual casa legislativa nós queremos fazer a busca da proposição que nós gostaríamos de analisar. Como eu disse para os senhores, o nosso foco é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, né? Não que as outras sejam menos importantes, mas é porque é onde são apresentadas mais proposições do nosso interesse. Então, aqui, eu posso filtrar através da casa e, colocando a LMT, a gente consegue acessar todos os projetos que estão sendo apresentados em tempo real na Assembleia Legislativa. Tá? Então, como os senhores podem ver, todos os projetos que vêm sendo apresentados desde o ano de 2022, que é o filtro que eu coloquei aqui, a gente consegue entrar, analisar esses projetos, verificar aqui do que se trata a ementa desse projeto. Através da análise dessa ementa, verificamos se o projeto tem impacto para algum dos segmentos que nós representamos, de bens, serviços e turismo. Uma vez identificado, encaminhamos ao presidente do sindicato do segmento representado, como, por exemplo, sindicato de supermercados, sindicato de farmácias, enfim. E aí, junto com esses representantes, né, que falam em nome da categoria em si, nós fazemos a nossa nota técnica, que é a nossa manifestação a respeito desse projeto de lei. E, estando com essa nota técnica em mãos, fazemos o trabalho de apresentá-la ao parlamentar propositor, levando os motivos pelos quais somos favoráveis, favorável com ressalva ou divergente a esse projeto de lei. Porque ninguém melhor do que o próprio representante do segmento para dizer o impacto que esse projeto trará. Então, feito esse filtro, nós elaboramos a nossa nota técnica
E uma vez que nós filtramos esse projeto, ele já passa aqui para esse módulo das proposições cadastradas, onde os senhores poderão ver o atual número de projetos que nós fazemos o acompanhamento desde a criação do sistema RenaLegis. Então, eu coloquei aqui a LMT. Atualmente, nós estamos fazendo o acompanhamento de cerca de 158 projetos que estão em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Dentre eles, projetos que nós nos manifestamos de forma divergente, favorável, favorável com ressalva, projetos que já foram arquivados, projetos que foram emendados, enfim. Todos os projetos que são de interesse dos segmentos representados, como eu disse para os senhores. Eu vou abrir aqui um projeto, a título de exemplo, sobre o qual nós nos manifestamos. Vou colocar esse projeto aqui para os senhores verem como que ele fica aqui no nosso sistema RenaLegis. Esse projeto de número 1099 de 2019, por exemplo, foi apresentado pelo parlamentar Valdir Barranco. Aqui, a nossa manifestação foi divergente, né? Quando está essa cor na legenda, é porque foi divergente. E aqui, todos aqueles que têm acesso ao sistema conseguem visualizar a nossa nota técnica. Como que nós nos manifestamos, qual é a fundamentação para essa manifestação acerca desse projeto de lei. Então, nisso, basicamente, consiste o nosso trabalho da nossa assessoria legislativa aqui da Federação do Comércio. Além disso, o sistema também nos traz a possibilidade de analisar os perfis dos parlamentares. Nesse módulo, como eu vou mostrar aqui para os senhores, nós temos todos os parlamentares cadastrados, desde os que estão com mandato ativo, assim como aqueles que já não estão mais com mandato ativo. Vou usar como exemplo aqui do deputado Carlos Avalone. Aqui, deputado, nós dispomos de todas as suas informações, né, parlamentares, o seu nome, o tempo do seu mandato, o seu partido, idade, profissão, isso aí teria de ser colocado também. Mas o que mais importa é com relação aos assuntos que o deputado tem se manifestado através dos projetos de lei que ele tem apresentado na Assembleia Legislativa. Como podemos ver aqui, os assuntos prioritários que nós filtramos, deputados, pelo que eu vi, só projetos favoráveis, foram projetos apresentados relativos a medidas do coronavírus, projetos relativos a micro e pequenas empresas e projetos que falam sobre a política econômica. Clicando aqui na legenda, nós conseguimos vislumbrar os projetos de lei em si. Não, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui um exemplo de projeto de lei apresentado pelo deputado, que nós fizemos a filtragem e a nossa manifestação. PL, por exemplo, 558 de 2020. Aqui nós temos as informações relativas a esse projeto e a nota técnica que nós apresentamos. Fomos favoráveis porque era um assunto que, de fato, traria benefícios, né, para os segmentos por esta casa representado. Então, é basicamente nisso que consiste o sistema RenaLegis, né, e o nosso trabalho da assessoria legislativa realizado pela Federação do Comércio. Obrigada. Obrigada, doutora Fabíola. Bom, para darmos início à reunião ordinária, convido agora o excelentíssimo senhor vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, para subir ao palco. Sim, pode ser no centro mesmo, vice-governador. Convido agora o presidente da Frente Parlamentar do Comércio de Bens e Serviços da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Diego Guimarães. Convido também a deputada federal Gisela Simona. Convido agora o deputado estadual Carlos Avalone.
Convido também o nosso presidente do Sistema FEComércio Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior. O presidente do Sistema Fiente, Silvio Rangel, por favor. E, para finalizar, o presidente da FCDL, David Pintor. Deputado, vou passar a palavra agora para o senhor para conduzir os trabalhos, ok? Podemos sentar? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os senhores em nome do presidente da FEComércio, nosso amigo Júnior. Satisfação, obrigado por nos receber aqui. Quero também, em nome do nosso companheiro de partido Republicanos, vice-governador Taviano Pivetta, cumprimentar os colegas deputados, o Carlos Avalone, também a deputada federal Gisela, muito obrigado por ter vindo, Gisela. Muito legal ter você conosco, a senhora conosco aqui, discutindo temas relativos ao comércio. David também, Silvio Rangel, muito bom estar com você aqui, representando todas as demais entidades. A Frente Parlamentar de Defesa do Comércio de Bens e Serviços, o deputado Carlos Avalone sabe muito bem disso, tem essa finalidade, nós podermos reunir as entidades, representantes do comércio do estado de Mato Grosso, para debater temas concernentes ao comércio. Já que, pelo que foi apresentado aqui pela Fabíola, parabéns pela apresentação e o trabalho que vocês desempenham, muito importante para nós, estamos lá na frente de batalha do dia a dia da defesa do comércio, porque vocês nos alertam, vocês trazem também fundamentação que vão auxiliar a nossa assessoria, em nome, inclusive, da nossa da Fabíola, quero cumprimentar a nossa assessoria, também a TV Assembleia que está acompanhando, e todos os matogrossenses que nos acompanham hoje pela TV ou pelo YouTube, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Quem quiser depois compartilhar, pode compartilhar também o link para aqueles que não puderam vir. Mas essa é a finalidade, nós podemos estar debatendo temas, e eu sempre digo isso, eu sou repetitivo em dizer que desde que estive como parlamentar aqui em Cuiabá, ainda como vereador e agora como deputado estadual, eu percebo o quanto nós do comércio, Paulo, e eu quero falar do nós do comércio, porque meus pais são também do setor do comércio, especialmente material de construção. Meu tio Antônio também está aqui, é comerciante de material de construção, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. Nós do comércio, muitas das vezes, Otaviano, nós ficamos apenas enxugando gelo. A gente fica correndo atrás do prejuízo, Silvia, porque os parlamentares legislam, ou então a legislação vem, ou então a tributação surge, a burocracia é criada, e aí que a gente, no dia a dia do comércio, como é muito acelerado, são muitas preocupações, quando a gente vai ver, já está pela boca de ser aprovado, já está até aprovado, é quando o comércio tem tempo, Paulinho, para poder correr atrás das coisas e tentar solucionar alguma novidade legislativa que foi imposta, seja pelo ente público municipal ou pelo ente público estadual ou até federal. Daí a reforma tributária, que para todos nós até agora pode ser uma grande surpresa, a gente sabe que está por vir. E eu tenho dito que essa frente parlamentar, para além de evitar que esse trabalho tenha sido feito com muita intensidade, o Avalone sabe muito bem como esse trabalho vem sendo feito, não só ele, mas todos os demais deputados, são 22 deputados, eu acho que assinaram nossa frente parlamentar, que estão imbuídos do desejo de ajudar o comércio. Nós temos a vontade de avançar, trazer pautas propositivas e não apenas, vou dizer assim, contensivas, ficar contendo crise. Nós temos que avançar em ganhos para o comércio. Afinal de contas, é o setor que mais gera emprego, mais paga imposto, é o setor que está mais disseminado, enraizado nas cidades mato-grossenses, porque algumas cidades têm como locomotiva o agro, outro vai ter como locomotiva talvez a produção do gado, outro vai ter a indústria, outro vai ter... Mas o comércio ele é forte em todos os municípios do estado de Mato Grosso, e essa atenção ao comércio ela é muito importante, por isso eu mais uma vez, quero agradecer aqui, valorizar a presença do Poder Executivo aqui na figura do vice-governador, para que a gente possa junto, Otaviano, avançar em algumas pautas concernentes ao comércio e não apenas... E criar esse ambiente, eu falo muito de criar um território fértil para o plantio de empreendedores em Mato Grosso, porque nós precisamos ter um comércio forte para termos um estado forte. O comerciante, desde o pequeno comerciante, desde o microempreendedor individual, até um hipermercado que eventualmente se instala em um município, ele é gerador de riqueza, gerador de renda, ele empreende, ele cria, ele tem que se rebolar todo mês para prover o sustento próprio e de sua família. Mas antes da gente entrar nas pautas que nós temos aqui, são
nós separamos alguns projetos de leis, mais para citar aos senhores e para que os senhores entendam como os senhores podem nos ajudar, e aqueles representantes, sindicatos, associações, federações que aqui estão, e você também, eleitor mato-grossense, para nos ajudar nesse diálogo, porque muitas das vezes um projeto de lei proposto pelo deputado A, você tem familiaridade com ele, há pouco nós estávamos debatendo aqui uma situação num projeto, não, eu conversei com o deputado, estive lá com ele, vai segurar, vai alterar, vai dar uma melhorada no texto para que não prejudique, no caso, nós estávamos falando do comércio de estacionamentos dentro do nosso estado. Na semana passada, inclusive, eu tive um debate meio acirrado com um deputado por conta de colocar placa de, com todo o respeito ao deputado que o propôs, mas ficar colocando placas de prioridade no atendimento para cada uma das deficiências que existem. Gente, eu respeito, nós temos que sim ter um atendimento especial, um atendimento humanizado, preferencial para a pessoa com deficiência, só que nós temos o símbolo universal da pessoa com deficiência. Pensemos se cada uma das deficiências for ter que colocar uma plaquinha dentro do comércio, do empreendedor, e nessa lei vem, Gisela, lá vem, caso o comerciante não faça, vem multa. Então, sensibilizando o colega, deputado, sim, está contemplado pelo símbolo universal. Se a pessoa, cada vez que a gente legislar sobre o assunto, o empreendedor tem que inovar e colocar uma nova placa em seu comércio, e aí nós alterando para tentar contemporizar e também facilitar a vida do empreendedor, falei, ok, eu sou a favor da placa, só que o poder público, então, vai ter que doar essas placas para o empreendedor, já que é um custo baixíssimo, doe essas placas, para que até que no momento que não seja doada essa placa, não tenha essa obrigação, ou que ele fique livre do pagamento de qualquer penalidade, porque vocês sabem bem que a vida do empreendedor já não é fácil. É IPTU, é IPVA, ISS, é carga trabalhista, que acaba que onera muito o comerciante no seu dia a dia. Então, nesse diálogo é importante, sempre respeitando qualquer iniciativa de deputado que tenha proposto um projeto de lei, mas a gente precisa ter um diálogo para melhorar determinadas proposituras e impedir outras para que a gente possa avançar ou para que a gente não regrida. Então, antes até da gente entrar nesse projeto de lei, eu quero passar a palavra, se possível, primeiro ao vice-governador Taviano Pivetta, depois ao deputado Carlos Avalone, também a deputada Gisela, para que possa fazer suas ponderações acerca da importância e sobre o tema do comércio que a gente vem tratando aqui. E em seguida, a gente entra propriamente na pauta de trabalho aqui, que são os projetos de leis que nós separamos. Então, por gentileza, vice-governador Taviano Pivetta. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero saudar o presidente da FEComércio, Júnior, saudar os deputados, deputada federal aqui presentes, os deputados estaduais, Diego e Avalone, presidente da FIENTE, Silvio. O governo liderado pelo Mauro, a quem eu ajudo desde 2018, 2019, que participo, tem uma preocupação muito grande em ser o mais leve possível para a sociedade carregar. O Estado, no Brasil, ao longo da nossa história, se agigantou, o custo do Estado é alto, e nos coube fazer, desde o início do governo, muitos enfrentamentos para tornar o Estado viável. Primeiro, para honrar seus compromissos e para fazer os investimentos que a sociedade tanto anseia. Nós conseguimos fazer isso baseado numa proposta austera e firme, em que todo mundo, de alguma maneira, eu acho que pagou um pouco mais, mas não se ouve hoje falar que alguém tem privilégio, né, Júnior? Não se ouve falar e não há necessidade para se abrir qualquer estabelecimento no Mato Grosso, seja comercial, seja industrial, deputado. Não há necessidade de conversar com o secretário, com o deputado, para ter concessão ou para ter qualquer vantagem do Estado. Tornou-se... A isonomia passou a ser um preceito respeitado e eu quero crer que nisso nós avançamos e avançamos muito.
Entretanto, nós, tanto o governador quanto eu, somos empresários também, da agricultura, da indústria e do comércio, e sabemos o quanto o Estado ainda pesa sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Tá? A simplificação, eu vi aqui que vai ter uma palestra sobre os efeitos, ou uma discussão sobre a reforma tributária que vem aí. Por mais que venha problema, nós estamos dispostos a enfrentar os problemas. E esse governo está muito atento para que o Estado de Mato Grosso não seja vítima desse processo de reforma que é muito difícil para nós, que temos tão poucos representantes, né? Nós somos 1,7% dos votos do Brasil, e nós somos exatamente 1,7% dos deputados federais. No Senado nós somos iguais aos outros estados, e aí é um lugar onde a gente pode ser colocado igual para igual, mas na Câmara dos Deputados é muito desigual. Então, não está faltando atenção, não está faltando sensibilidade do governo, do nosso governo, que nesse momento cabe essa responsabilidade de defender os interesses do Estado. Mas eu, como cidadão, como brasileiro, deputado, eu penso que pior do que está não fica. Porque o cipoal, que é a política tributária, eu vejo aqui muitos... quer dizer, eu sou um de vocês aqui na frente, o Júnior também é. É muito difícil a empresa não ter problema, né, Avalone? Qual que é o empresário que já não teve multa por erro de lançamento, ou por declarar errado o imposto, ou perder a data? Quer dizer, é um cipoal que é impossível o pequeno empresário, especialmente, sair livre desse emaranhado que é o sistema tributário do Brasil. Então, é verdade que nós não podemos deixar do jeito que está, tem que ter uma reforma, tem que ser uma simplificação, mas não pode ter aumento de carga tributária. E cabe a nós, governantes e políticos, não permitir que a sociedade pague mais do que já está pagando, né? O correto é diminuir a carga tributária. Um país em desenvolvimento como o Brasil, que precisa crescimento, precisa gerar oportunidade, precisa sobrar para investimento, nós temos que fazer um esforço, aplicar a inteligência dos agentes públicos para melhorar o ambiente de negócios e melhorar a vida dos empresários. No Mato Grosso, a boa nova é que o governo está investindo cerca de 15% a 20% do orçamento anual desde 2021. Tá? E se nada for feito para estragar, nós podemos continuar nesse ritmo, e isso significa movimento econômico, movimento no comércio, dinheiro circulando, investimento público é na veia da economia, é na veia dinheiro volta para a sociedade, e que retroalimenta também o caixa público. Então, é um movimento bom o investimento público em qualquer lugar do mundo, né? E o Mato Grosso, no Brasil, hoje, é líder em investimentos públicos, graças a vocês, graças aos contribuintes matogrossenses e também aos políticos que resolveram organizar isso, né? Então, é importante que não percamos o que já conquistamos até aqui, mas que fiquemos atentos para não permitir que, na reforma tributária, outros estados levem em detrimento de prejuízo nosso. Eu posso garantir para vocês que o governo do Mauro, a bancada federal, os nossos secretários estão diuturnamente acompanhando, atentos, propondo, articulando, marcando presença em Brasília,
é um tema que nós vamos ficar muito ligados no próximo período aí e atentos aos interesses do povo mato-grossense. Quero parabenizar, Júnior, você e o Diego por essa iniciativa. Acho que é muito importante os agentes que de alguma maneira, norteiam a vida de uma sociedade, que é o comércio, o pequeno comércio, médio, grande. É o que faz pulsar as cidades do Mato Grosso, é o que faz pulsar o cotidiano da vida da sociedade. É importante se manter organizado, atento também, nos ajudar, cobrando, criticando e sugerindo, para que nós possamos andar nos trilhos. Muito obrigado, um bom encontro, um bom trabalho para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, Júnior, mais uma vez na FEComércio, junto com os nossos amigos comerciantes. Vocês imaginam que eu me sinto extremamente bem aqui. Quando a Fabíola sugeriu meu nome, eu falei, ai, meu Deus, vai pôr logo eu, né? Mas obrigado, sou Viverde lá, fiquei feliz, Fabíola. Queria cumprimentar o nosso vice-governador, Pivetta. O Pivetta, a gente já se conhece há um bom tempo, não vou falar nem quantos anos, mas é um bom tempo. E se a gente não tiver nada que falar do Pivetta, e tem muita coisa, só falar da revolução que ele fez na educação em Lucas do Rio Verde e o quanto ele está ajudando na Secretaria de Educação, que é uma das missões dele aqui, já é um motivo para mim respeitá-lo mais ainda, porque é um político que olha pela educação, já está cumprindo a primeira coisa mais importante que tem, porque está tratando com todo mundo. Então, eu tenho o meu respeito por vários assuntos, mas esse, sem dúvida, é um dos maiores. Queria cumprimentar aqui o Diego. O Diego é daquelas revelações importantes para aqueles que não conheciam, né? Ele chega na Assembleia, já é presidente de uma comissão, já montou uma CPI e aí já tem uma comissão, uma frente parlamentar. Então, ele já está mostrando para o que veio, né? E não é coisas só para aparecer, são assuntos e comissões e a frente muito importante dentro do processo. Nós temos uma excelente relação lá, inclusive de respeito. Eu fico muito contente de estar ao lado dele lá, trabalhando, e eu tenho certeza que o comércio vai ter muito orgulho, como já tem, do trabalho dele. Cumprimentar a Gisela. Prazer, Gisela, ter você. Você lutou muito para estar aí, como eu também, né? Então é muito importante a gente respeitar esse trabalho. Silvio, grande amigo, nosso presidente da Fiente, e David Pintor. Cumprimentar aqui o Chico Paiaguás, o Zaeli e o Marcos aí, em nome de todos os empresários que aqui estão. Eu quero ser bastante rápido, Júnior, mas eu estava comentando com o vice-governador Pivetta ali, que uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, e aí eu peço a ajuda da imprensa aqui presente, é na forma de avaliar o parlamentar. A avaliação do parlamentar tem sido feita em alguns momentos, já foi mais, mas ainda é feita. No ano passado eu sofri com isso. É feita pelo número de projetos que ele aprova na Assembleia. Imagina que a Assembleia Legislativa no ano passado, se não me engano, aprovou 1.500 projetos. Tem cabimento aprovar 1.500 projetos? Não tem cabimento. Nós sofríamos na Secretaria de Fazenda, há não muito tempo atrás, hoje já parou isso, porque as empresas de contabilidade, eles não conseguiam acompanhar o tanto de resolução que a Secretaria de Fazenda fazia. Era uma resolução atrás da outra e nós não conseguimos acompanhar e recebia multa, que é o que o vice-governador colocou aqui. Então, avaliar um parlamentar pelo número de projetos que ele apresenta é um absurdo. É um absurdo. Eu lembro de um parlamentar, nosso município vizinho, Várzea Grande, não vou falar o nome dele, há algum tempo atrás, já faz os 3 mandatos, que ele chegou no momento daquele recesso de 15 dias que tem no meio do ano, ele falou, a minha equipe não vai parar, nós vamos ficar aqui dentro, não vai ter recesso, eu vou ficar trabalhando aqui. E eu vou apresentar na volta o meu trabalho. E ele apresentou. 15 dias depois, ele apresentou 55 projetos de leis. Dia do Operário, dia do Misto, dia do Dom Bosco, nome de praça, de rua, que é importante,
Não é que não seja importante, mas é importante. E nessa linha foi. Então, assim, avaliar um parlamentar pela quantidade de projetos que ele apresenta, acontece às vezes, eu vejo até no governo federal, lá em Brasília, o cara copia um projeto de lei de um outro estado e vem com o nome São Paulo. Ela é o estado de São Paulo. Quer dizer, tem assessoria que fica copiando o projeto de lei, que saiu, que parece que é bom ali, bom aqui, e olha o trabalho que dá. Tá certo, né, Fabiola? Dá um trabalho violento para todo mundo. Porque você tem que criticar, você tem que fazer, você tem que acompanhar, você tem que olhar. Quer dizer assim, então, a fiscalização, esse é um país que não precisa de lei, precisa cumprir lei. Lei nós já temos bastante. Um ajuste ou outro sempre é necessário, no sentido de desburocratizar, tirar o tamanho do peso do Estado, fazer com que o Estado seja mais leve e nunca ficar criando mais. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção nisso e valorizar pela ação. Todo mundo critica, fala assim, poxa, a Assembleia Legislativa agora tinha 4 sessões, agora só tem 2 por semana. E devia ter só uma. A sessão é a coisa mais sem graça que tem. A sessão é quando tudo já aconteceu lá dentro e só vai para a gente votar. Porque tem que ter a cerimônia do voto. Mas imagina 40, 50 projetos de lei por sessão, se nós temos condições de acompanhar lá no plenário todos eles. Não temos. Nós acompanhamos na comissão, que ele é presidente de uma, eu sou presidente de outra, lá que nós formalizamos, preparamos, deixamos pronta, e aí a imprensa acompanha pouco. Não vê esse trabalho. Quer dizer, o trabalho está no dia a dia da comissão, dia do negócio, são 3, 4 reuniões por semana, e ali é que a gente constrói isso com as assessorias. Assessoria do comércio, da indústria, com os sindicatos, com uma série de pessoas que estão ali. Então, assim, enquanto isso não mudar, se não tiver uma frente parlamentar do comércio, nós estamos enrolados. Precisa estar acompanhando e atento. Se não tiver as assessorias, estamos enrolados. Eu tenho muito contato com vocês, a indústria está direto lá dentro do meu gabinete, vocês também, porque nós temos que acompanhar dia a dia, porque há uma vontade imensa de lançar projetos para ser avaliado pelo número de projetos que vai ser aprovado. Contem comigo, continuem contando comigo, estarei sempre à disposição e um abraço a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer, Venceslau, pelo convite, né, de estar aqui, ao nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, pessoa que tem muito orgulho aí de ter aí como nosso vice-governador, aos nossos deputados estaduais, Diego Guimarães, Avalone, né, sempre atuantes aí na nossa Assembleia Legislativa, e aqui a representação da FIENTE, né, o pintor, dizer da importância de estar aqui nesse momento, né, eu sei que muitos aí me conhecem, inclusive como a Gisela do PROCON, por conta dos meus muitos anos ao PROCON, e aí algo que é extremamente relevante, né, esse trabalho que hoje a FEComércio faz, da análise legislativa, porque muitas vezes, ali sentados, a gente tem a reclamação do comércio com razão de alguma legislação que é até absurda, mas quando a lei está pronta, a cobrança dos órgãos fiscalizadores também é gigante, porque a lei existe, tem quem criou a lei, tem o consumidor que viu e quer que ela seja aplicada. E a cobrança em cima da gente é muito grande. Então, esse filtro, antes, ele é extremamente relevante para que a gente realmente tenha legislações que sejam cada vez mais justas e adequadas, né, a todas as partes envolvidas. E dizer que hoje, na condição de parlamentar, né, tenho muita clareza, né, do meu papel, que eu não estou ali para representar só a AB, mas a todos os mato-grossenses. Quero dizer que sei da importância que o comércio tem para o estado de Mato Grosso e principalmente para a Baixada Cuiabana, e quero sim, Venceslau, que contem comigo, né, naquilo que for possível. Eu tenho acompanhado sempre as ações da FEComércio, não só aqui, mas da federação aí no Brasil, né, dizer que estou à disposição. Vim aqui para aprender, né? Quando o texto da reforma tributária passou pela Câmara, eu não estava como parlamentar, né? Embora estudei a discussão, sei que quando passou pela Câmara, nós não tínhamos ali, como hoje, já temos um texto pronto para poder olhar entre vírgulas o que tem e o que não tem,
né? Sei aí de toda a preocupação que o Estado de Mato Grosso tem com essa reforma tributária. Temos mudanças significativas que podem, sim, impactar muito no nosso Estado, né? E é por isso que esse trabalho não para, né? O nosso governador Mauro Mendes, aí eu digo que ele tem ido até muito para Brasília, mas necessariamente em razão de todas as negociações que passa por essa reforma tributária, né? E sabemos que no Senado é o ponto de equilíbrio que nós precisamos, como disse o nosso vice-governador, por essa igualdade de representações de senadores no país, é onde nós mais podemos avançar e perder menos, né? Porque o Mato Grosso é um estado de pouco consumo, sabemos que a tributação será no consumo, né? Isso nos deixa aí bastante impactados no sentido de que as compensações precisam estar no texto da reforma. Então, o nosso trabalho tem sido diuturnamente para que realmente essa reforma atenda aos interesses de anos que todos nós brasileiros temos, né, de ter uma reforma tributária que venha simplificar e que venha diminuir os impostos, essa carga tributária que todos nós pagamos, né? No mais, de novo, colocar aí à disposição de todos vocês, né, e dizer dessa importância de estarmos abertos aí a aprender sempre com vocês, nesse papel importante que vocês têm para o nosso Estado e para a economia do país. Obrigado, presidente Júnior. Com a palavra, o Silvio Rangel, também presidente da Fiente Mato Grosso. Tá? Boa tarde, senhoras e senhores. Nosso vice-governador Piveta, deputados Avalone e Diego, a deputada federal Gisela, ao Júnior, aqui da FEComércio, ao Davi, que vem aqui. Dizer que o comércio tem um papel muito importante na economia do Estado, e essa aproximação com a Assembleia Legislativa é muito importante, a criação dessa frente parlamentar, em função de que vai contribuir para a melhoria dos projetos, eu acho que dentro da Assembleia, na qualidade dos projetos, e levar um pouco do conhecimento também do dia a dia do comércio, porque muitas vezes alguns projetos não têm esse entendimento. Como o Avalone colocou bem, às vezes projetos que vêm de outros estados, que têm uma outra, vamos dizer assim, realidade diferente da nossa, e a importância de conhecer a realidade do estado de Mato Grosso, para que realmente sejam projetos que tenham realmente uma identidade com o nosso estado e da realidade do nosso estado. Então é importante, parabéns, Júnior, parabéns aos deputados pela criação, e a Fiente é parceira também de qualquer ajuda, porque, na verdade, o comércio é também muito importante para a indústria, é onde ela realmente chega mais próximo da sociedade. Tá? Então, parabéns, um ótimo trabalho a todos aí. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar nosso vice-governador, os nossos deputados, o presidente Júnior, que está aqui nessa linda casa, né, presidente? Cumprimentar aqui também nosso presidente Silvio e os demais diretores de entidade que aqui estão, empresários, e parabenizar, como já fiz da outra vez, né, deputado, pela criação da frente parlamentar, porque nós entendemos que é de extrema importância. Em outras legislaturas passadas, o presidente Júnior sabe disso, quantas vezes nós pedimos para que houvesse, né, um trabalho feito como esse que está sendo feito agora, né, presidente? Para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de discutir melhorias, principalmente para o âmbito empresarial, seja ele de qualquer segmento, do comércio, da indústria, do serviço, dentro do nosso estado, calculando todos os possíveis impactos. E hoje nós temos condição, desde a nossa primeira reunião que nós tivemos, o deputado Diego sabe disso, nós discutimos pautas importantes que já foram aprovadas, algumas situações, outras estão sendo avaliadas pelas equipes técnicas, para que a gente também possa defender todos os nossos empresários desse estado, pensando cada vez mais na geração de emprego e renda, porque é isso que movimenta a nossa economia, principalmente nós que somos ligados ao comércio.
e sabemos da importância, até porque nós somos os maiores geradores de emprego no país, não só no nosso estado, mas no nosso país, e temos que ter um olhar bem crítico para isso, porque o mercado vem mudando de uma forma muito rápida, e estamos aí com a reforma tributária, que também vai trazer um grande impacto para nós, e precisamos estar muito atentos. Hoje pela manhã, deputado Diego, acho que é importante a gente falar disso, já falamos na primeira reunião, a nossa confederação tinha encomendado uma pesquisa nacional, onde saiu os números que as vendas por internet no nosso país, de sites estrangeiros, ultrapassou as compras de sites nacionais. Então, 76% dos nossos consumidores já compram de sites internacionais. E isso nos chama uma atenção, já nos deixa em alerta, porque nós temos debatido isso no cenário nacional, a gente tem acompanhado, quase que todas as entidades têm discutido isso, e nós não estamos vendo a luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né, presidente? Sobre algo nessa reforma tributária, sobre esses sites de vendas pela internet, que hoje virou aí o maior concorrente que nós temos das lojas físicas, principalmente no nosso estado do Mato Grosso. Até mesmo pela questão tributária e preço de venda. O nosso estado deixa de arrecadar muito com isso, e estamos deixando que isso enfraqueça cada vez mais o nosso comércio. Então, é importante a gente começar também, continuar com essa discussão, porque eu confesso que fiquei muito surpreso com esse número que foi divulgado hoje. Eu não imaginava que era desse tamanho, e vem aí como um alerta para que a gente possa trabalhar cada vez mais, discutindo, claro, todas essas pautas que a gente tem tratado nessas reuniões, e que a gente possa defender todos os nossos empresários aqui do estado. E agradecer aí pela participação, principalmente dessas nossas autoridades que estão aqui hoje, porque desta forma os senhores terão oportunidade, claro que sabemos que são comerciantes, já vivem isso no dia a dia, mas hoje estão aqui para ouvir realmente aquilo que incomoda todos os nossos setores, e também será mais um porta-voz para nos ajudar a defender aquilo que nós achamos importante, para ter um melhor ambiente para que a gente possa empreender dentro do nosso estado do Mato Grosso. Muito obrigado. Também quero agradecer aqui o nosso vice-governador pela presença, prestigiar a nossa reunião, o nosso deputado Diego pela frente parlamentar. Em nome do comércio, agradecer a você, Diego, por essa iniciativa. Deputado Avalone, né, sempre participativo, sempre atendendo o comércio. Gisela, né, como ela falou, a Gisela do PROCON. Mas Gisela mudou a visão dela, hoje nossa deputada, já estive com ela em Brasília, de portas abertas, já recebi aqui na FEComércio, então temos uma honra muito grande de recebê-la aqui. Silvio, meu amigo Silvio, presidente da Fiente, muito obrigado pela presença, e David Pintor, né, nosso representante da FCDL de todo o estado. E como o David muito bem disse, eu tenho falado, nossas lojas estão virando showrooms. Então, hoje o consumidor vai até nossas lojas, olha o produto, entra numa plataforma digital e está efetuando a compra. Então, esses números são muito preocupantes, onde pensar que a venda por plataforma digital é maior do que as vendas físicas. Então, nós temos muita preocupação com o nosso estado de Mato Grosso, uma logística difícil para chegar aqui, uma tributação, frete, e nós que moramos aqui no interior do Brasil, acabamos pagando essa conta. Então, a Frente Parlamentar vem para cuidar de nós, essa casa de leis, onde que às vezes um deputado apresenta um projeto e não tem conhecimento de causa. Ao Renan Lers aqui, onde a doutora Fabíola apresentou muito bem, temos defendido as causas, todos os representantes do segmento comercial estão aqui nessa casa, representada pelos seus conselheiros, sentado aqui no Conselho da FEComércio, e temos orientado esses deputados. Às vezes apresentam uma lei, como o deputado Avalone falou, nós já vimos aqui, é uma cola, né, deputado? Ó, a cola lá do Paraná, esqueceu de tirar a cidade de Curitiba. Então, nós temos orientado
aos nossos deputados. E, Avalone, falar para você, nós temos medido os deputados e nós vamos soltar no final do ranking o nome dos deputados favoráveis ao comércio. Não vamos citar os tarjas vermelhas, não, tá? E o deputado Avalone e deputado Diego sempre ranqueado na parte de cima. Deputado, obrigado, tá? Eu agradeço, presidente Júnior. Mas é isso, eu, mais uma vez, em nome da Assembleia também, do presidente Eduardo Botelho e do nosso primeiro secretário, Max, agradecer à FEComércio por abrir a casa. Governador Pivetta, uma das decisões que nós tomamos quando instalamos a frente parlamentar, conversando com os colegas deputados, conversando com todas as entidades e copiando muito Xisto. O que é feito hoje pela frente parlamentar da agricultura e pecuária, que o Xisto está lá na FAMATO ajudando nessa coordenação, nessa condução da FPA e a gente trazendo aquilo que é bom para cá, Silvio, trazendo aqui para o comércio o que a gente vê de bom, é visitar também as entidades, ir para dentro das entidades. No primeiro momento, prontamente o Júnior falou, não, eu quero a primeira reunião, vamos lá na FEComércio para que a frente parlamentar se reúna lá. Assim como, David, você pode esperar que nós vamos lá na FCDL também, vamos lá te incomodar, tá? Nós vamos certamente estar na FACMAT também, e outras entidades, e periodicamente retornar à Assembleia Legislativa fazer nossas reuniões. Atualizando um número aqui para o Avalone, até a Avalone deve saber disso, ele falou de um deputado que apresentou 50 PLs em 15 dias. Nós tivemos nessa legislatura, não vou também citar o nome do deputado por respeito a ele, é uma crítica que a gente faz, mas entendo, ele tem a liberdade parlamentar, se quiser apresentar 2.000 projetos de lei, ele pode apresentar. Mas é uma crítica que eu faço pessoal, porque eu entendo, até tem uma frase do Gustavo, doutor Gustavo, ele fala sempre assim, quando ele viu o número de leis que esse colega apresentou no primeiro dia de sessão, foram quase 500 proposituras de leis, 500 em um dia, ele falou assim, eu acho que tem país no mundo, Diego, que não tem esse tanto de lei vigente. Deve ter país aí no mundo que deve ter 300, 200 leis, Gisela. Mas foram lá e apresentaram quase 500 num dia só. E dá muito trabalho para a gente está nas comissões, a gente tem que tramitar todos esses projetos. Eu fiz um pequeno recorte, até para que a gente possa validar a nossa reunião, como a gente tem feito em todas as reuniões da Frente Parlamentar, e fica aberto se algum dos membros da mesa ou também da plateia, caso queira opinar alguma coisa sobre os PLs que a gente vai estar, a gente tem separado alguns projetos de lei, Avalone, que estão tramitando na casa e que a gente merece ter uma atenção, para que a gente possa... Não, acho que eu faço daqui mesmo. Para que a gente possa ter uma atenção quanto ao trâmite, como ele, inclusive, os setores, se caso algum dos setores que for tangenciado nesses PLs, caso queira também se manifestar, e buscar o deputado, buscar a comissão, a gente, como frente parlamentar, talvez melhorar a roupagem da lei, para que a lei possa ser aprovada, mas que não seja prejudicial, ou que seja aprovado com uma certa celeridade. Eu vou citar um aqui que, inclusive, já conversei com a Avalone, a gente está tramitando ele junto lá, é o Código de Defesa do Contribuinte, né, Avalone? Um projeto de nossa autoria que está tramitando lá dentro da casa dele, assim como tem o Código de Defesa do Consumidor, para equilibrar a relação, o consumidor merece o respeito que seria do comércio sem o consumidor, né, Gisela? O que seria do comércio sem o consumidor? Ele merece o respeito, ele muitas das vezes é a ponta fraca nessa relação comércio e consumo e consumidor, ele tem o Código de Defesa do Consumidor para equilibrar essas forças. E nós também temos que ter o Código de Defesa do Contribuinte, para equilibrar também a força de você, empresário, você contribuinte, com o Estado, para trazer igualdade de tratamento, facilidade de acesso a informações, e acredito que, e é uma pauta que também nós estivemos tratando lá na FPA, é uma lei que vai trazer grandes avanços para o pagador de imposto do Estado de Mato Grosso. E nós temos aqui na nossa pauta de hoje, Avalone, eu vou citar aqui 8 projetos de leis que estão na nossa pauta, da nossa frente parlamentar, inclusive a ata da reunião passada foi encaminhada aos gabinetes dos deputados membros da frente parlamentar, não houve nenhum apontamento, então ela fica aprovada a reunião passada, e os projetos que lá estavam em trâmite, a gente chegou a fazer todos os encaminhamentos que foram feitos, as notas técnicas, inclusive a apresentação de emendas, conforme foi deliberado aquele dia naquela reunião. Nós temos aqui um projeto de lei número 658 de 2022, que trata sobre a regulamentação da atividade de serviço remunerado de entregas por meio de aplicativos virtuais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Nós estamos com vista nesse projeto lá na pauta da indústria do comércio, né, na Comissão de Indústria, Comércio e Turismo,
ela deve ir para a pauta no dia 17/10. É um projeto que preocupa especialmente o setor de alimentos, já que ele traz diversas regras, como fornecer EPI. Há uma preocupação muito grande hoje, Júnior, nessa relação entre o entregador de... Aí eu estou falando aqui os fast food, né, os iFood da vida. É uma preocupação quanto ao entendimento, inclusive da jurisprudência do TST, quanto ao reconhecimento de relações trabalhistas nesse comércio, nessa intermediação de comércio, de entrega de alimentos. Então, essa lei nos preocupa bastante, porque ela vem trazendo algumas obrigações para o comerciante, ao ponto de fornecer equipamentos de proteção individual, local para parada, entre outros. E o grande charme, o que fez dar certo os aplicativos, seja de transporte individual de passageiro no Brasil e no mundo, ou seja, a intermediação e a entrega de alimentos, tem sido a liberdade, colocando o entregador, o trabalhador, a pessoa que trabalha com transporte, como um autônomo, microempreendedor individual, e na sua grande maioria garantindo a sua proteção individual enquanto trabalhador, sem que onere ainda mais essa relação de consumo que está posta. O nosso entendimento, nesse caso, vai ser por uma emenda para poder justamente tirar algumas obrigações que estão sendo impostas nesse PL ao empreendedor e garantir que se regulamente com relação à atividade de entregadores por aplicativos virtuais no estado de Mato Grosso. Na sequência, nós temos um projeto de lei que é o 314 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados do estado de Mato Grosso de inserirem placas de atendimento prioritário com informação acerca da prioridade especial aos maiores de 80 anos e dar providências. E aí, Avalone, eu trago uma proposta, porque projetos como esse nós temos vários, inclusive o de baixo aqui fala sobre justamente aquilo que eu tinha citado antes, que é atendimento prioritário à pessoa que tem ostomia. Até eu fui atrás, David, porque eu não sabia o que é quem tem ostomia. Ostomia é quem fez qualquer procedimento cirúrgico que o seu sistema ingestor ou excretor ele tenha sido alterado para uma modalidade artificial, como, por exemplo, a colostomia, a traqueostomia. Então, são pessoas que passaram por cirurgia, procedimento cirúrgico, e, por lei, eles são considerados pessoas com deficiência. Por ser pessoa com deficiência, eles têm o atendimento prioritário. E aí eu repito, ao símbolo universal da pessoa com deficiência, acredito muito que estaria contemplado. Mas penso eu, Avalone, e aí eu coloco uma proposta nossa dentro aqui da frente parlamentar, que nós poderíamos criar, respeitando a proposta do colega, sem que a gente também, de forma alguma, tente ou queira restringir os direitos das pessoas que têm os seus atendimentos prioritários respaldado por lei, que já existem leis que garantem o atendimento prioritário a essas pessoas com deficiência ou idade avançada, mas trazendo obrigação para que o Estado coloque e dê essas placas, caso não seja dada a placa, desonera o empresário de colocar uma placa que não seja aquela que já é a padrão, que é a universal do atendimento prioritário à gestante, à pessoa com deficiência, ao idoso, etc. Sem a necessidade de colocar uma placa para cada prioridade, gente. Porque traz uma despesa assim, traz a obrigatoriedade, que depois traz uma fiscalização, com uma punição que é inerente à obrigação decorrente da lei, mas a gente trazer que nesses casos novos que estão surgindo, até por gentileza, pode pegar o microfone aqui, David, no debate que nós tivemos semana passada, o colega falou, mas é tão pequena a despesa. Eu falei, a despesa é pequena, mas a multa vem alta. E aí a gente criou uma lei hoje, outra lei amanhã, outra. Cada pouco você tem que ficar trocando a placa ou inserindo um novo símbolo nessa placa. Repito, sempre respeitando todos os atendimentos prioritários, respeitando as pessoas que precisam de um atendimento prioritário, seja ele numa fila de caixa ou em um atendimento na prestação de um serviço, mas acredito que impor obrigações com essas placas acaba que traz um cenário de ainda mais dificuldade, burocracia e desestímulos ao empreendedor no nosso estado. Pois não, David? Deputado, é assim, eu vou falar aqui com causa própria. Eu tenho uma filha que é especial, é deficiente, então eu não me sinto atingido pelo que eu vou falar aqui sem nenhum problema. Eu acho assim que dentro do nosso estado nós já estamos debatendo algo nesse sentido há muitos anos. A cada tempo se cria uma
uma nova propositura de lei, contemplando uma faixa de pessoas, e aqui nós não estamos desmerecendo nenhum tipo de pessoa. E quando se faz esse tipo de lei, nós temos empresas que, às vezes, o cara tem um só caixa, um só balcão de venda, um só vendedor, nós temos lá ou 2 ou 3 caixas, e recentemente já foi criada uma lei e foi aprovada e sancionada, eu não recordo agora a causa, mas nós teríamos que ter um caixa exclusivamente para atender essas pessoas, exclusivamente. Então, e até hoje não vi ninguém fazer isso, e a lei já está em vigor, inclusive com punição. Eu acho que nós temos que ser bem realistas, independente de quem é o parlamentar, nós temos que falar a realidade, ninguém mais comporta isso, nenhuma empresa comporta mais isso, nós temos que falar a realidade, falar assim, ó, se está contemplado, já existe o atendimento prioritário para deficiente, se enquadra como deficiente, já está lá, não tem mais, daqui uns dias os nossos caixas, as nossas frentes de caixa, não tem que colocar uma placa de 5x5 na frente do caixa para contemplar todo mundo, não tem mais como isso. Como que um pequeno comerciante vai conseguir colocar todas as identificações de lei e abrindo margem para ser penalizado? Eu acho que isso nós não podemos permitir mais. Eu acho que já está classificado, eu acho que nós podemos fazer uma defesa nesse sentido, se for necessário conversar com o parlamentar sobre isso, e aí nós não estamos atacando ninguém, nós estamos falando a realidade. Às vezes a grande empresa que tem lá 15, 20, 10 caixas, ele consegue talvez colocar isso, mas o pequeno não tem como. Eu acho que já chegou o momento de falar um basta, né? Chega. Eu acho que se está classificado como idoso, independente da idade, se tem 80 anos, passou dos 60, ele tem prioridade e acabou. Ele tem que ser atendido no formato adequado. Assim como o deficiente. Daqui uns dias a gente está colocando placa nos caixas, até pouco a gente está tendo que colocar estacionamento nas nossas empresas para cada tipo de deficiência. E aí, se eu não tiver estacionamento na minha empresa para cada tipo de deficiência, como é que vai ser isso também? Eu acho que nós temos que falar um basta, reunir com os parlamentares e deixar a realidade. Porque às vezes a pessoa que está lá propondo, a gente entende a necessidade, a importância disso, mas nós também temos que mostrar outra realidade, de quem é que está lá empregando, gerando emprego. Não dá mais para aceitar isso. Eu acho que entra muito nisso que o Avalone colocou aqui, né? Muitas das vezes é a forma como o parlamentar acaba sendo avaliado, ele vai ser avaliado talvez pelo número de leis que ele está propondo, e eu já vi em outros casos, propõe uma lei para a placa de ostomia, aí amanhã propõe uma lei para deficiente auditivo, uma lei para visual. Repito, existe o símbolo universal da pessoa com deficiência, que contempla todas. Eu fui atrás de ver quantos símbolos existem. São mais de 50. Então, cada deficiência, e cada uma tem as suas peculiaridades, merece o seu respeito, merece o seu atendimento prioritário, merece ter uma atenção, e eu tenho certeza que o comerciante, quando a gente trata do livre comércio, o comerciante quer tratar o seu cliente bem para que ele volte também, especialmente pessoa com deficiência, porque se ele foi bem tratado ali, passa a ser um critério de escolha de onde ele vai consumir, né? Bom, lá me trataram muito bem, lá foram atenciosos comigo. Agora, impor uma obrigação de ter mais uma simples plaquinha entra muito nessa questão da inflação legislativa, se me permite esse termo, entre aspas, professor Edson. Uma inflação legislativa, uma necessidade de criar cada dia mais leis sem a necessidade, sem um critério de qualidade quanto a essas leis. Então, assim, David, eu penso, tá aberto, eu acho que caso queira, depois eu vou fornecer a todas as entidades esses projetos que nós separamos, alguns já têm nota técnica, Avalone, sobre o assunto, caso queira conversar com o deputado autor do projeto de lei, ok, mas de antemão eu advirto que nesses projetos de lei, enquanto frente parlamentar, vou submeter a coautoria de todos os deputados, a gente fazer uma emenda para que retire essa obrigação do empresário. Até eu brinquei com o deputado semana passada, ele ficou nervoso comigo, que eu falei, deputado, vamos fazer o seguinte, então, coloque emenda de Vossa Excelência, vamos colocar aí 2 milhões de reais das suas emendas para mandar fazer placa. Então, cada placa nova que surgir, você coloca emenda sua para o Estado poder produzir as placas e com a Secretaria de... porque acaba que onera o Estado também, né, governador? Então, já existem legislações, eu acho, suficiente quanto a isso, a gente tem que pensar, na verdade, em vez de produzir
não que não seja importante, mas produzir algo que possa trazer um avanço, qualidade de vida para as pessoas com deficiência e melhorar a vida de quem também está empresariando no nosso estado. Bom, outro projeto que eu trouxe aqui, presidente Júnior, trata sobre a disponibilização de sinalização para estrangeiro e pessoas com deficiências no âmbito do estado de Mato Grosso. Eu fui ver do que trata a lei. Eu peguei ela aqui, só um minutinho, depois sobre... Basicamente, ele pede para que tantas entidades públicas e privadas, estados históricas, bem como estabelecimentos públicos e privados no atendimento ao público, ele tenha também uma linguagem acessível em outros idiomas, ao ponto de contemplar pessoas estrangeiras e também pessoas com, inclusive eu uso o termo errado aqui, portadores de deficiências visuais. E aí traz os requisitos e também a legislação ao final, quem não atender acaba trazendo penalidade. Esse projeto de lei, a tramitação dele atual, ele está na CCJ aguardando parecer. Creio que é um projeto de lei, a gente está lá na CCJ, a gente deve trabalhar pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dele, porque traz obrigação para o Poder Executivo, na medida em que obriga o Executivo a dentro do exercício da política pública, e seja ele o Executivo também dentro do Legislativo, ele tem obrigações que não pode um deputado legislar sobre obrigações para o Poder Legislativo, sendo um projeto com vício de iniciativa, e também traz obrigações para o comércio, na minha visão, impedindo o livre comércio, trazendo restrições à liberdade de iniciativa e etc. Eu sempre digo que, Avalone, eu acho que algumas implicações que o poder público traz, quando nós estávamos com o vereador, houve a inauguração daquela loja, posso falar o nome da loja? Da Havan, né? E o Luciano, quando esteve aqui, marcou muito uma entrevista dele, que ele falou que quando ele estava vendo o projeto, a execução do projeto da Havan em Cuiabá, ele falou, eu não sabia se eu estava montando uma loja de venda de utilidades ou se eu estava montando uma loja de veículos. Porque o tanto de vaga de estacionamento que a legislação de Cuiabá pede para que um prédio desse tamanho tenha. Tanto é que eu acho que os senhores já foram algumas vezes na Havan, eu nunca vi aquele estacionamento dele cheio. Mas a legislação impõe a obrigatoriedade que, se você for construir tantos metros quadrados, você tem que ter tantas vagas de garagem por metro quadrado. E eu, na contramão, sempre falava o seguinte, falei, gente, se eu quiser fazer um prédio comercial e não ter vaga de garagem, eu posso ou não posso? Na minha visão, eu posso. Se eu estiver dentro da minha área privada, ok, mas eu vou ter um grande problema se eu quiser ser um comerciante, porque ninguém vai comprar na minha loja, porque se ele for com carro pessoal, ele não vai conseguir parar. Só que hoje as modalidades de transporte de pessoas estão tão novas que há a possibilidade também de eu querer ter uma loja só para atender quem é transportado por aplicativos ou por transporte coletivo, por que não? E por que o poder público tem que ir lá na tua propriedade privada, Júnior, falar que se o senhor for construir uma nova loja da Verdão, o senhor vai ter que ter tantas vagas de garagem. E é a mesma coisa que a gente... Cada 40 metros quadrados, né? Isso, inclusive, tem implicações lá no Distrito Industrial. Isso também tem implicações nesses casos, que acaba que o poder público está dizendo, você tem que fazer isso. Se quiser ter uma loja só para estrangeiros aqui em Cuiabá, posso ter ou não posso? Posso, está na minha liberdade de iniciativa, e tem muitos estrangeiros hoje aqui, venezuelanos e entre outros que hoje vieram para Cuiabá, se encontraram em Cuiabá, estão trabalhando em Cuiabá, constituíram família aqui, e que talvez daqui não saiam mais. Mas está dentro da minha liberdade, enquanto empreendedor, escolher se eu quero atingir esse público ou não, e o público decidir se eu quero consumir ou não nesse lugar, não cabendo, na minha visão, ao poder público, ficar ali metendo o dedinho onde não deve, né? Acaba que fiquem, na verdade, criando obstáculos para quem quer empreender. Então, acredito muito que o trabalho que a gente vai fazer com frente parlamentar é tentar, nesse caso da sinalização para estrangeiros, dentro da CCJ, fazer o convencimento dos colegas pela inconstitucionalidade do referido projeto. Outro projeto que está em pauta. Pois não, Avalone. Diego, eu queria pedir licença, eu estou fazendo uma homenagem hoje aos 55 anos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso, no qual eu sou um dos que formaram nesse curso de Engenharia Civil, e eu tenho que preparar a cerimônia lá, que começa agora às 18h30. Então, eu preciso ainda ir em casa. Então, eu peço desculpa, que eu vou ter que sair, peço desculpa ao palestrante, que eu não vou poder assistir a palestra, mas vou estar acompanhando depois pelo YouTube. Tá? Obrigado, Diego, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradeço. Também o governador Taviano Pivetta
pediu licença. Obrigado pela presença, é uma honra tê-lo conosco. Eu vou passar mais 2 projetos que tem aqui na pauta, e em seguida a gente já passa para a palestra, Júnior. E fica aberto a todos os senhores, caso queira, procurar a nossa frente parlamentar na Assembleia para trazer sugestões. Caso queira, os projetos estão em trâmite, nós temos todos lá. Ainda tem o Fábio, eu gostaria de convidar o Fábio Sbegen, por gentileza, também pode vir aqui já, presidente da Comac, Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Ele tem uma pauta que ele quis trazer, que ele quer nos trazer aqui na frente parlamentar. Enquanto isso, eu faço leitura desses últimos 2 projetos aqui. Um deles é o 697/2023, que institui o pagamento de meia entrada aos portadores com câncer, doenças degenerativas, em espetáculos teatrais, musicais, exposições de artes, exibições cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas. Eu não sou contra a meia entrada, Júnior, mas... Obrigado, presidente. Obrigado, Silvio. Eu não sou contra a meia entrada, desde que sejam eventos que tenham o patrocínio do poder público. Eu acredito que quando é iniciativa privada, se a gente ficar criando meia entrada, a gente acaba criando um artifício muito indesejado que a gente já viu e vê hoje, que é a metade do dobro do preço. Porque todo mundo tem meia entrada, o empreendedor precisa pagar o seu evento, seja ele cultural, artístico, esportivo, e na medida que ele precisa arcar com aquele empreendimento, ele vai lá e dobra o preço para vender para todo mundo por meia entrada, e a meia entrada, enfim, ela não tem a sua finalidade atingida, que é realmente conceder pela metade do preço àqueles que precisam o pagamento da meia entrada. Eu tenho defendido que as meias entradas sejam concedidas apenas e tão somente em eventos que tenham qualquer participação do poder público no cofinanciamento desse evento, que aí sim, por exemplo, na Arena Pantanal, ali é uma arena, é um prédio público, que é mantido pelo poder público, que há uma parceria com a federação para que tenha os jogos de futebol ou eventos culturais e musicais lá. Ok, meia entrada sem problema algum. Agora uma casa de show, agora um restaurante, um bar, um teatro, que tenha sido pago, alugado pelo empreendedor, forçar ele a pagar meia entrada, nós vamos criar aquilo que eu estou dizendo, que é a metade do dobro do preço, todo mundo vendendo caro, para poder pelo menos ter o mínimo, que é o retorno, e manter o seu setor ali, o seu negócio, e ao final pisa lucro, porque lucro não é nenhum pecado. Se alguém empreende, é porque ele quer ganhar dinheiro, com esse dinheiro prover o sustento seu, da sua família e também dos seus colaboradores. O outro projeto de lei, que eu vou citar aqui finalizando, vou deixar 2 de fora dos que nós estamos, é o projeto de lei número 1236 de 2023, que dispõe sobre a rotulagem de produtos transgênicos no estado de Mato Grosso e da Providência. Nós tivemos um tema desse daqui que nós tratamos na última reunião, que foi sobre a colocação de uma identificação em produtos genuinamente mato-grossenses nas prateleiras. E aí, ao final, nós fizemos uma emenda que foi deliberada na reunião, Júnior, para que ao invés de cada comerciante, cada supermercado ter que ter uma prateleira para produtos genuinamente mato-grossenses, e hoje quase todos os produtos, genuinamente não, que tenham sido produzidos no Mato Grosso ou com produtos oriundos do Mato Grosso, acho que todo produto que tem gênero alimentício e por aí vai, que depende do agro, no Brasil vai ter um dedinho, vai ter um percentual que é feito em Mato Grosso. Então, nós fizemos uma emenda àquele projeto que é para colocar um selo, a SEDEC criar um selo, disponibilizar esse selo e ser facultativo ao fabricante de produtos em Mato Grosso. Caso ele queira, ele adere o selo e coloca lá que aquele selo é genuinamente mato-grossense, não obrigatório, e não uma prateleira especial dentro do comércio, dentro de um supermercado ou lácteos que seja, com a plaquinha de Mato Grosso. E nesse caso, eu acho que o trabalho que nós vamos fazer é o mesmo. Ao invés de proibir ali a identificação, porque os transgênicos hoje eles estão em quase todos os produtos que nós temos. Nós temos, na verdade, a maior facilidade, que é colocar uma identificação no orgânico do que uma identificação naquilo que é transgênico. Então, a sugestão que a gente faz aqui é justamente apresentar uma emenda, conversar com o autor, que no caso é o Dr. João, para que a gente não obrigue essa rotulagem ou que coloque ela como facultativa, mas que crie também talvez um selo dentro da Secretaria da Agricultura Familiar para aquilo que for orgânico
e quem quiser, de maneira facultativa, utilizar dele, poderá utilizar com a disponibilização feita pelo governo do Estado. Uma das coisas que a gente vai fazer muito nessas condições legislativas, Júnior, vai ser isso, jogar a responsabilidade para o ente público também. Porque outro dia ainda cobrei lá, por exemplo, essa questão da placa de identificação. Eu falei, aqui na Assembleia, gente, não há um sinalzinho para quem tem ostomia. Por que nós estamos querendo? Eu duvido muito que ainda que se for aprovado nessa casa, vocês vão colocar lá. Então, a gente gera obrigação para vocês e, de certa forma, o poder público não faz nem aquilo que ele mesmo se propõe ou aquilo que ele quer lhe obrigar a fazer. E mais, o poder público não tem a penalização como o empresário muitas vezes tem. Então, esses são alguns projetos que a gente trouxe para a pauta de hoje. Eu vou passar a palavra ao Fábio, presidente da Acomac, para que faça também suas ponderações sobre a proposta que ele tem. E basicamente é isso, gente. O que a gente precisa muito é a participação de vocês, e eu espero que aqui venha uma pauta propositiva, que a gente conversou bastante de algumas ideias que a gente tinha, para que tragam também as demandas, para que a gente não fique só nesse enxuga-gelo aqui, correndo atrás do prejuízo nos projetos de leis que possam prejudicar, e que a gente possa avançar em algumas pautas em prol de cada setor do comércio. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Sbeggen, presidente da Acomac. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Obrigado, Júnior, também. Nosso setor já tem um bom tempo que nós vemos propondo para a Secretaria de Fazenda uma alteração na forma de tributar alguns produtos. Os produtos que a gente julga eles como da cesta básica, são itens iniciais na obra. São eles telha, areia e tijolo. Então, hoje, a tributação é muito alta para esses produtos. E o que acontece lá na ponta? Quem vende esse produto acaba não emitindo nota fiscal, porque a tributação é muito alta, e faz com que o consumidor final inicie a sua obra já não tendo uma nota fiscal, e faz com que ele queira continuar a obra dele comprando produtos sem a nota fiscal. E a gente tem aqui o David e o Júnior, e a gente sabe que nas nossas lojas nós não vendemos nada sem a emissão da nota fiscal. Então a gente se depara no início da obra com uma situação desse tipo, que é ruim para o nosso setor. Então nós já propomos várias vezes a redução da taxa. Hoje a gente tem aí em torno de 17% de tributação para esses produtos. A gente chegou já no entendimento com a Secretaria de Fazenda em 7%, e isso tudo ele é pautado através do CONFAS, porque a gente tem já o Distrito Federal que já trabalha dessa forma. Então, é só questão de entendimento e de boa vontade de querer executar e de querer desonerar. Nós já tivemos uma reforma tributária em 2019 que elevou a arrecadação do Estado, principalmente para o setor de material de construção, e o que a gente está pedindo é algo que acaba sendo até abrange uma parte social, porque nós não estamos pedindo redução de impostos relacionado a itens de luxo, e sim produtos que são essenciais na obra. Nós já fizemos, com auxílio do Xisto, um projeto de lei. Nós apresentamos ainda quando não havia a frente parlamentar. Nós apresentamos ele para o deputado Carlos Avalone. Ele prontamente entendeu e nos atendeu. Agora, com a vinda da frente parlamentar, a gente achou importante também trazer para o Diego, para somar. E eu acho que agora falta um pouquinho mais aí de ajuste. Talvez aí essa lei, esse projeto de lei, Diego, entrar lá dentro daqueles 1.500 que são enviados para a Assembleia, para a gente poder ter o êxito. É muito importante, a gente quer trazer cada vez mais o nosso setor para a formalidade, que a gente julga isso também essencial, e a sinalização do Diego em
trazer isso para a frente parlamentar, abraçar a causa junto e fazer esse encaminhamento, eu acho que é muito importante. Fábio, obrigado. Eu vou inclusive pedir para que a gente possa, se puder essa semana ainda, sentar eu, você e o Carlos Avalone, para que a gente possa olhar esse projeto de lei que vocês propuseram, aí até esclarecendo alguns senhores, né? Diego, por que você, Avalone, não pega e propõe essa lei? Que não podemos, já que a gente está tratando de tributação, tem a questão de impacto orçamentário tributário, tem que ser um projeto de lei que parta do Poder Executivo. Quem tem que mandar essa lei para a Assembleia Legislativa é o senhor governador Mauro Mendes. Então, nós não podemos propor justamente porque a gente vai mexer com o Caixa do Estado. Então, quem trata do Caixa do Estado é o governador com a aprovação da Assembleia. Então, é uma proposta que nós precisamos que venha do governador. Eu não sei, vocês já tiveram então com o Galo também tratando desse assunto? Sim, diversas vezes. Ótimo. Então vamos colocar, eu vou pedir inclusive para o nosso vice-governador Taviano Pivetta vir conosco nessa briga. Excelente. É um pedido pessoal nosso enquanto frente parlamentar. Pena que ele já saiu, né? Mas eu vou colocar isso na pauta com ele, junto com o Carlos Avalone, e aí, enquanto frente parlamentar, nós retomarmos a conversa com o vice-governador e com o secretário de Fazenda, o Galo. Nós temos uma situação Porque que a gente se GDF aproxima aí da reforma tributária. Porém, a gente também não pode aguardar, acho que o nosso setor não pode aguardar que a gente tenha esse avanço da reforma tributária. Eu acho que a gente tem que ir tocando, tem que ir fazendo os nossos avanços para o setor, e independente da reforma que talvez venha a melhorar esse ambiente aí, mas a gente tem que levar em frente. E o Guilherme vai poder falar um pouco para a gente sobre a reforma que PEC está, mas eu ainda sou um tanto quanto incrédulo de que ela saia num curto espaço de tempo. Talvez o Guilherme vai queimar minha língua aqui, mas para aglutinar num país tão diversificado, com tantos interesses, com movimentos políticos, como tem acontecido em Brasília, né, deputada? Eu acho que talvez demore um pouco, e nós não podemos realmente ficar esperando. Então, eu recebo essa proposta, Fábio, e vamos dar um segmento junto, agora a parte, vamos dizer, política, enquanto frente parlamentar, junto ao Poder Executivo, para ver se a gente consegue tirar do papel a cesta básica. Importante informação que você traz, se já há no CONFAS uma convalidação quanto à possibilidade dessa cesta básica da construção ter uma redução de ICMS, aí, no caso, até 7%, isso já é um grande avanço, que não há necessidade de construir isso no CONFAS, e apenas tão somente que seja aprovado no estado de Mato Grosso e passe a valer uma legislação como essa. Excelente. Tá bom? Obrigado, Diego. E eu passo a palavra, então, aí declaro encerrada a nossa reunião da Frente Parlamentar e passo a palavra ao Júnior para que possa chamar o nosso convidado para que fale sobre a reforma tributária. Muito bem, vamos chamar a Andréia, né, fazer o nosso convite. Andréia, e agradecer a presença de todos, que nós viemos aqui hoje para ouvir, de fato, o Guilherme, para trazer o que ele traz de novidade para nós. Andréia, com você. Obrigada, presidente, deputado, presidente da Frente Parlamentar do Comércio, aos demais participantes aqui dessa reunião. Aproveito para agradecer mais uma vez a presença de todos os representantes das entidades que estão aqui conosco hoje e também aos empresários do Estado. Antes de iniciarmos a palestra, vamos exibir um vídeo de um dos principais produtos da FEComércio Mato Grosso relacionado ao sistema tributário. Em 2023 ficou marcado como o ano das maiores vitórias tributárias da União no STF e STJ. Estas de impactos bilionários. Medidas provisórias, leis e diversos outros expedientes pró-fisco, articulados pelo novo governo, almejam um incremento na receita da União na ordem de 168 bilhões de reais. Com estas mudanças, o orçamento federal prevê uma arrecadação bilionária em 2024. Como se já não bastasse o manicômio tributário brasileiro vivenciado diariamente por empresários, contabilistas e advogados, em um país onde a cada dia útil, em média, são criadas 46 novas normas tributárias. Na noite de 6 de julho de 2023, quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em votação em 2 turnos, a tão falada e tão aguardada PEC da Reforma Tributária.
A aprovação da reforma tributária acaba com a cumulatividade de impostos. Reforma tributária muda crédito de imposto para empresas do Simples Nacional. Empresas do Ibovespa têm 46,3 bilhões em créditos do ICMS a recuperar. A transição do modelo tributário atual para o novo modelo deve acontecer em 7 anos, de 2026 a 2033. Um ponto que vem gerando dúvidas, no entanto, é a questão da recuperação dos saldos credores de créditos das empresas. Empresário, muita atenção nesta fase. Este é o último momento para a sua empresa recuperar valores financeiros de impostos. Diante deste novo cenário desafiador, a FEComércio MT apresenta o Projeto Eficiência Tributária. Segurança, transparência, ética e agilidade são os pilares do projeto Eficiência Tributária. Um verdadeiro ecossistema digital que conversa em tempo real com a empresa, contabilista, advogado e demais responsáveis. Tecnologia tributária a favor da sua empresa. Com poucos cliques, seja no computador, tablet ou pelo seu smartphone, nossa tecnologia, de forma prática, intuitiva e muito eficiente, disponibiliza às empresas participantes do projeto, independente do tamanho e regime fiscal, informação de qualidade, ou seja, se existem oportunidades tributárias favoráveis e não aproveitadas na sua empresa. Função social e educação tributária. Um verdadeiro processo de ensino e de aprendizagem das boas práticas fiscais e tributárias irão contribuir para o fortalecimento das empresas do comércio. Empresário, agora que você já conhece o projeto Eficiência Tributária e todos os seus fundamentos, convido você a acessar a nossa plataforma de negócios e, em poucos cliques, fazer parte deste projeto que já beneficiou milhares de empresas a acelerarem exponencialmente o crescimento e o fortalecimento do seu negócio. Bom, mais informações sobre o projeto Eficiência Tributária com o nosso time comercial aqui da FEComércio. Convidamos agora o economista e consultor tributarista Guilherme Mercês para apresentar a palestra Impactos da Reforma Tributária. Economista e mestre em economia pela UERJ, com formação executiva em cenários pela Oxford University do Reino Unido, estratégia pelo INSEAD da França e investimento social privado pela Columbia University dos Estados Unidos, ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, economista-chefe da Firjan e diretor de Economia e Inovação da CNC. Mercês é coautor de 2 livros sobre a economia brasileira, sendo um deles o último livro do FMI sobre o Brasil. Atualmente é CEO da Future Tank, consultoria em economia, planejamento estratégico e financeiro, liderando projetos em empresas de todos os portes e setores. Por favor, Guilherme Mercês. Boa tarde a todas e a todos. Presidente, obrigado, é um prazer estar aqui em Cuiabá, atender um convite do senhor mais ainda, cumprimento os parlamentares, os presentes, para falar um pouquinho desse tema tão importante, presidente. Eu sei que está todo mundo esperando já o churrasco lá fora que o Igor preparou, eu também estou ansioso, mas eu espero que uma boa discussão aqui sobre reforma tributária. Aliás, presidente, acho que vendo esse vídeo, eu fiz questão de conhecer esse sistema que foi apresentado aqui, eu acho que a FEComércio está de parabéns. Eu particularmente conheço esse tipo de trabalho, o trabalho está muito bem feito, que é um grande serviço às empresas, para que as empresas possam pagar menos tributos. Realmente a grande maioria, ou quase a totalidade das empresas, paga mais tributos do que deveria. Então, vem muito boa hora. Falar um pouquinho sobre reforma tributária hoje é um tema muito complexo, que eu vou tentar traduzi-lo da forma mais simples possível. O que é importante ter em mente aqui? Esse é um tema que ele está em discussão há muitas décadas,
é um tema que houve sim um passo importante, que foi a aprovação da emenda constitucional na Câmara, porém, é um tema ainda muito incipiente, ou seja, o que a gente vai estar discutindo aqui é muito mais um modelo, uma proposta de modelo, mas a gente ainda não tem os detalhes de como isso vai funcionar. Até porque a gente teve a votação na Câmara, vai ter a votação no Senado, que deve ter discussões importantes, eu vou trazê-las aqui, mas depois disso a gente vai ter muitas outras discussões em leis complementares e leis ordinárias que vão se arrastar, no mínimo, por mais um ano, caso o projeto seja aprovado no Senado. Então, o que a gente vem aqui é fazer uma discussão a respeito desse tema. Se a gente pudesse apagar essa luz aqui, eu acho que fica melhor para o pessoal ver. Perfeito. Fazer uma discussão sobre esse tema e com enfoque muito econômico. Eu sou economista de formação, eu não sou advogado, então a ideia aqui é que eu justamente traga uma visão econômica de impacto para as empresas e também para o Estado, evidentemente. Como foi apresentado, eu sou economista de formação, como economista fiquei várias vezes entre os 5 melhores economistas do Brasil, tanto no ranking da Bloomberg quanto da Broadcast, que mais acertavam as projeções de economia brasileira, mas é bem verdade que depois da crise do subprime de 2009, eu comecei a me incomodar bastante em como é que a gente conseguia traduzir todo esse cenário econômico em estratégia empresarial, ou seja, estratégia de negócio e especialmente estratégia financeira. Foi por isso que, ao longo do tempo, eu fui tentando me especializar em questões voltadas a planejamento empresarial e planejamento financeiro de forma geral. E foi nesse período que eu assumi a Secretaria de Fazenda lá do Estado do Rio de Janeiro, assumi no meio da pandemia, com já anunciado que o Rio novamente ia quebrar e atrasar os salários. A gente tinha um desafio aí de botar 11 bilhões de reais em caixa em apenas 6 meses, e a gente botou bem mais que isso e conseguiu fechar todas as contas, obviamente pilotando toda essa máquina financeira e de estratégia. E hoje, além de fazer palestras de economia, eu tenho feito trabalhos de estratégia e finanças em várias empresas de vários setores, tanto do varejo quanto do setor financeiro, como Santander, como setor industrial, como grandes empresas do setor industrial de forma geral. Então, presidente, é um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de reforma tributária, acho que uma coisa é unanimidade. Ninguém aguenta o manicômio tributário que a gente vive no Brasil. Eu trouxe um gráfico aqui do Banco Mundial, e ele calcula quantas horas as empresas precisam para pagar impostos. No Brasil, quase 1.500 horas por ano. Quando a gente vai para os países desenvolvidos, 1/10 disso. Nos países da América Latina, muito inferior a isso. E nos BRICS, que são nossos concorrentes, também muito inferior a isso. Eu acho que a gente está de acordo, que é uma unanimidade, que a gente tem muita dificuldade de lidar com tanta complexidade do sistema tributário aqui no Brasil. E eu falo isso de quem teve mais de uma década de um lado do balcão, que era o lado das empresas, mas também falo de quem teve do lado do fisco, porque até mesmo dentro das receitas, dentro do fisco, há muita discussão e muita dúvida de interpretação de como aplicar a legislação tributária. Então, os próprios auditores, deputado, têm muita discussão interna se aquilo deve ou não ser daquela forma. E, obviamente, quem é penalizado é o contribuinte, que ou investe menos, porque fica com medo de investir, e muitas vezes é penalizado porque é taxado sobremaneira, e com isso inviabiliza os negócios e, consequentemente, geração de emprego e renda, que, no fim das contas, é o que a gente precisa. Então, acho que está todo mundo de acordo que o Brasil precisa de uma reforma tributária que simplifique esse sistema e torne a vida de todos mais fácil, inclusive do Estado. Só que eu acho que está todo mundo de acordo também que ninguém mais aguenta novos aumentos de carga tributária. Eu trouxe o gráfico de carga tributária no Brasil aqui, no início da década de 90 até hoje. Vocês veem que a carga tributária saltou de 23% de tudo que o Brasil produz,
23%, para vocês terem uma ideia, é a carga tributária que os Estados Unidos cobram, que os nossos pares da América Latina cobram, Chile, Argentina, eles giram em torno de 23% do PIB de carga tributária, ou seja, de cada R$1 que a gente tem de renda, o governo abocanhava 23%, ou seja, quase um quarto disso. De lá para cá, a carga tributária subiu até chegar aos quase 34% do PIB hoje, ou seja, a cada R$1 que o Brasil produz, o governo fica com 1/3 disso. Tá? Então, acho que também, assim como todos estão de acordo de que a gente precisa simplificar o sistema, eu acho que ninguém aguenta mais pagar ainda mais impostos. Então, acho, presidente, que vale a pena a gente fazer, e aí, uma discussão um pouquinho mais ampla, de tentar entender por que a carga tributária no Brasil subiu tanto e qual o risco que a gente tem dessa reforma agora, isso não acontecer novamente. Tá? A carga tributária, ela nada mais é que a fonte de financiamento dos gastos públicos. Ou seja, o governo precisa fazer despesas de políticas públicas e cobra impostos para pagar essas despesas. Essa é uma das formas que o governo tem de fazer políticas públicas. Mas há outras. E toda vez que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa lançar mão de algumas dessas formas. A gente se acostumou no Brasil, até a década de 80, ao governo pagar o seu excesso de gastos com dívida externa. Quem é um pouquinho mais velho que eu aqui acostumou àquela loucura que a gente vivia. Toda vez que o câmbio subia, o Brasil quebrava. Porque o Brasil tinha uma dívida externa muito grande. Era assim que ele pagava os gastos públicos maiores do que ele tinha de carga tributária. Outra forma que o Brasil cansou de pagar gastos públicos foi a inflação. A inflação também é uma forma do governo pagar os gastos públicos, né? Não existe dinheiro público, existe o dinheiro dos pagadores de impostos. E a inflação é uma forma que o governo tem para pagar o imposto, porque toda vez que a inflação sobe, a gente não percebe, mas toda vez que ela sobe, está saindo dinheiro do nosso bolso, porque o nosso poder de compra está diminuindo. E como é que o governo ganha dinheiro com isso? Vamos dizer que ele tenha R$100 previsto no orçamento para o mês de janeiro. Se a inflação é 100% no ano, no final do ano, se ele fizer esse gasto, ele vai gastar 0 em termos reais. Então, toda vez que a inflação subia muito, o governo postergava suas despesas e reduzia essas despesas com a inflação, ou seja, às custas do que ele estava tirando do nosso bolso. Essas duas formas foram muito fortes até o Plano Real. Quando o Plano Real veio e aquelas duas outras fontes de arrecadar acabaram, o governo lançou mão das duas formas que a gente está mais acostumado hoje. Primeiro, a carga tributária. É isso que explica por que a carga tributária, depois do Plano Real, saltou de 23% do PIB para os atuais 33%, 34% do PIB. Qual é a outra forma que o governo brasileiro passou a pagar seus gastos? Através da taxa Selic. Através da taxa Selic, Guilherme? Sim. A taxa Selic nada mais é que a taxa de juros que o governo pede emprestado. Vamos dizer que ele arrecade 100 e gastou 110, ele precisa pedir 10 emprestado. Como é que ele faz isso? Quanto é a taxa Selic hoje? Vamos dizer que seja 13% para arredondar. Ele vai pedir R$10 e vai falar, olha, esses R$10 eu te devolvo daqui a um ano com 13% de juros. E assim como nós, quanto mais mal pagadores nós somos, maior a taxa de juros que o banco cobra de nós. Vocês empresários sabem bem disso. No Brasil é a mesma coisa. Por que a taxa de juros, um dos motivos da taxa de juros no Brasil ser tão alta, é porque o governo sistematicamente gasta mais do que ele arrecada. E a gente tem dificuldade de descer a taxa de juros. Então, esses acho que são pontos importantes, presidente, para a gente começar a pensar um pouquinho na cadeira do ministro da Fazenda. Do ministro da Fazenda. Tá? E por que isso? Porque se a gente for falar de reforma tributária, eu acho que a gente tem que pensar que a reforma tributária está inserida num contexto um pouco maior. Um pouco maior. Como eu disse no início, a carga tributária é a fonte de financiamento das despesas públicas. Quando o ministro da Fazenda está lá sentado, ele recebe uma missão do presidente. O presidente tem missões de políticas públicas para cumprir compromissos políticos que ele estabeleceu e cujo mérito
a gente definiu quando colocou este ou outro ou qualquer presidente lá. Qual é a missão que ele dá para o ministro da Fazenda? Olha, eu preciso entregar isso aqui politicamente. E o ministro da Fazenda tem a missão de cumprir, arrumar dinheiro para pagar isso. Tá? Então, quando a gente olha para a reforma tributária, ela está inserida num escopo um pouco maior, que é o escopo do ministro da Fazenda. E aí a gente tem que entrar num outro assunto, que parece um pouco árido, mas está absolutamente inserido nessa discussão, que é o que o governo está chamando de arcabouço fiscal. Né? Por que isso? Todos os investidores, o mercado está sempre se perguntando o seguinte: essa dívida do governo vai até onde e como que o governo vai pagar isso? Você pode dizer, Guilherme, mas o governo não abaixa o juro porque ele não quer. Eu diria que não é bem assim. Se eu tenho que pedir emprestado esses R$10, e eu falo assim, pô, a taxa de juros hoje está em 13%. Se eu sou diretor do Banco Central, e eu vou votar lá no Copom, que é essa reunião que vocês veem que acontece a cada 45 dias, a primeira coisa que eu ia fazer é ligar lá para a mesa de operações e perguntar, olha, o juro está a 13%. Se eu botar esse juro a 5%, você vai conseguir pegar emprestado com alguém? Alguém vai te dar esses R$10 e devolver daqui a um ano R$10 mais 5? Ele vai falar assim, olha, não vai dar. O mercado vai me pedir ou 13 ou 15 e é assim que vai ser definida a taxa de juros. Porque se o governo não conseguir financiar esses gastos, ele vai se transformar em inflação e quem vai ser penalizado somos nós. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, se o governo tem que segurar endividamento, ele lançou agora o arcabouço fiscal. Então, basicamente, gente, vão ter poucas formas do governo equilibrar as contas públicas, como eu mostrei aqui. Tá? Então, eu fiz 2 exercícios muito básicos, considerando as variáveis que estão disponíveis aqui no cenário hoje. Tá? Crescimento do PIB, obviamente, quando a economia cresce mais, fica mais fácil do governo pagar as contas dele. A receita que ele arrecada, que é a carga tributária e a despesa. O primeiro exercício que eu fiz é o seguinte, bom, vamos supor que o governo diga o seguinte, olha, eu não vou aumentar a carga tributária de jeito nenhum e eu vou cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, eu vou controlar a dívida só com redução de despesa. Se fosse isso, se esse cenário fosse verdade, o governo teria que reduzir as despesas significativamente em 23 e 24 e ficar com ela praticamente estável até 2026. Ou seja, se o governo fosse controlar a dívida só com controle de gasto, só o teto de gastos, que era a política que estava vigente anterior, ia conseguir fazer. Tá? Então, via gasto, a gente já sabe que não vai vir esse ajuste. Tá? Bom, qual o outro cenário que a gente pode ver? E se o governo resolver ajustar tudo pela carga tributária? Ou seja, eu vou continuar gastando o que está previsto e vou subir a carga tributária até fechar minha conta, até a dívida não subir mais. Bom, se isso é verdade, se ele fosse ajustar só com carga tributária, eu estou falando que a receita ia crescer quase 11 pontos percentuais do PIB. Ou seja, se o PIB vai crescer 6 e a receita vai crescer 11, eu estou falando que a carga tributária teria que saltar dos 33, 34 para 39. Tá? Ou seja, reparem que eu estou fazendo um exercício aqui, que eu peguei os 2 extremos só para a gente refletir sobre eles, tá? E estou tentando mostrar qual a importância das entidades empresariais, presidente, estarem tão presentes nesse debate. Tão presentes nesse debate. Porque se o ajuste for feito todo via carga tributária, todos nós vamos pagar muito mais impostos que a gente paga hoje. Tá? Isso só não vai acontecer se o país crescer muito mais do que está previsto. Tá? Então, a primeira grande discussão, presidente, que eu acho que uma entidade empresarial tem que estar focada é a carga tributária, a reforma tributária não pode resultar num aumento brutal de carga tributária para todos nós. Caso contrário, ela vai ter o efeito exatamente o contrário do desejado. O que o governo está vendendo como efeito desejado da reforma tributária? Eu vou simplificar o sistema, eu vou melhorar o sistema tributário brasileiro e com isso o Brasil vai crescer e gerar mais emprego. Se eu fizer isso com mais aumento de imposto, o efeito vai ser o contrário.
Então, a primeira coisa, presidente, que eu acho que a gente tem que defender como instituição é, sim, queremos a simplificação tributária, mas não aceitamos novos aumentos da carga tributária. Eu entendo que esse é o posicionamento principal e uma introdução importante que eu acho que eu deveria fazer, presidente, antes da gente entrar propriamente na reforma, para a gente tentar entender o contexto que isso está sendo discutido. E vocês vão ver, todas as discussões setoriais que a gente vai ter, desonera mais um setor ou outro, não tem jeito, a conta vai ter que ser paga de alguma forma. Tá? Por isso que eu fiz questão de trazer essa discussão de forma antecipada. Passando para a reforma tributária, especificamente, eu acho que a gente está simplificando muito a discussão de reforma tributária e está se concentrando em apenas um item dela. Mas eu diria que são 3 os pontos da reforma tributária que está em discussão. A reforma tributária, na verdade, começou no final do ano passado, quando se iniciou a discussão do retorno dos impostos sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Tá? Essa foi a primeira etapa, eu diria, da reforma tributária. Eu diria que, como contribuintes, eu acho que a gente ganhou do ano passado que, principalmente em energia, eu diria que dificilmente a carga tributária da energia vai voltar a subir, porque o STF já decidiu que energia é um bem essencial e que, portanto, a sua alíquota não pode ser uma coisa estrondosa como era, por exemplo, em torno de 35%, porque desde o mais pobre ao mais rico consome energia elétrica. Isso é um bem essencial. Né? Mas na gasolina, essa discussão não fica tanto de pé. Então, o que a gente está vendo? Voltar aos impostos federais e, aos poucos, em vários estados, estão voltando, aumentando novamente o ICMS da gasolina. Essa é uma briga que, não sei se já teve aqui, mas inevitavelmente essa briga vai vir à tona, presidente, porque a arrecadação de combustíveis, energia elétrica e telecom certamente é a maior base tributária de ICMS de todos ou praticamente todos os estados. Então isso faz muita falta aos estados, de fato. Então é natural que os estados também botem na mesa essa subida novamente da alíquota de ICMS de combustíveis, tá? Então, essa eu diria que foi a primeira etapa da reforma tributária. A segunda etapa é o que a gente está discutindo hoje com bastante profundidade, que a gente está chamando de reforma tributária dos bens e serviços. Tá? A gente tinha basicamente 2 propostas originais, a chamada PEC 45 e a PEC 110, e mais 2 alternativas, a PEC 46 e a PEC 07, ou seja, PEC são projetos de emenda à Constituição, de mudança da Constituição. A primeira opção era você ter um único imposto no Brasil inteiro, juntando PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Essa proposta não vingou, e eu diria que foi um acerto. Por mais que você fale, poxa, Guilherme, mas ia ficar muito mais simples. Aí eu digo que para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Essa me pareceria uma. Por quê? A gente está há 30 anos no manicômio tributário. Uma dificuldade enorme. Eu achar que eu vou vir com uma varinha de condão e resolver tudo é muito difícil. E 2, o que é difícil, deputado, pensando em impacto federativo? Eu tenho um imposto só. Para todos os entes federados, é quase eu mudar o nome do Brasil de República Federativa do Brasil. Porque se eu unificasse tudo com a União, ela teria todos os superpoderes necessários para que todos os estados e municípios dependessem dela para ter as transferências básicas tributárias. Tá? Então, essa proposta não vingou, e o que vingou é o que a gente está chamando de IVA dual. Ou seja, eu vou ter um imposto federal, juntando PIS e COFINS, e um imposto federativo que vai juntar o ICMS com o ISS. E vou ter uma sobra, que é um imposto que a gente está chamando de imposto seletivo. E aí, presidente, esse eu acho que é um grande risco. Por quê? O imposto seletivo, em tese, ele deveria vir para substituir o IPI. Como é que eu funciono com o imposto seletivo? Cigarro, bebidas, né? Itens que, por exemplo, fazem mal à saúde, eu boto uma taxa maior para você inibir o consumo desses itens.
Só que itens que fazem mal à saúde hoje em dia é um conceito bastante amplo. Qual é o meu receio aqui, presidente? Que esse imposto seletivo seja uma válvula de escape para os governos aumentarem a carga tributária quando precisarem. Tá? Acho que esse é um ponto de alerta para a gente ficar na aprovação da reforma tributária. Mas, basicamente, o que está sendo discutido é esse IVA dual. Discussão importante, eu vou chegar lá. Pensando em base de arrecadação, quando eu junto o ICMS com o ISS, teve muita resistência dos municípios. Por quê? Se a gente pega a base do ICMS, ela é uma base que, ao longo do tempo, ela está se erodindo, ela está cada vez menor. Por uma mudança de mundo natural. Qual é? Se a gente olhar o mundo como um todo, conforme o país vai ficando mais rico, a indústria perde espaço e o serviço ganha espaço. É natural. O corte de cabelo não é o meu caso, mas toda vez que a gente, né, vai ganhando um dinheirinho a mais, a gente vai no salão, começa a consumir serviços que quando a gente ganha menos, a gente não faz. Então, no mundo todo, conforme a economia vai crescendo, o serviço vai ganhando espaço na economia. E o serviço é a base tributária do ISS. Enquanto a base de arrecadação do ICMS ela está perdendo espaço. Por que, então, que os municípios brigaram tanto com a reforma tributária? Porque quando eu junto, na prática, significa que no futuro os municípios vão perder a arrecadação para os estados. Essa é a primeira grande discussão federativa, deputado. Tá? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, um IVA dual é mais fácil de passar do que um IVA único, e foi por isso que foi escolhido. Tem uma terceira etapa, e que eu diria que a gente não vai conseguir fugir dela, que é a tributação de renda e de dividendos. Tá? Os dividendos são desonerados desde o final da década de 90, justamente para você tentar afastar a possibilidade de distribuição de lucro disfarçada. Né? Toda vez que você aperta muito lucro, você joga mais despesa, diminui o lucro e paga menos imposto sobre o lucro. Né? Então, essa discussão sobre lucros e dividendos, eu acho que ela vai vir, ela é inevitável. Guilherme, quando que vai vir isso? Eu diria que não vai demorar muito. Novamente, vou tentar me colocar de novo na cadeira do ministro da Fazenda. Qual é a missão que eu falei que é do ministro da Fazenda? Arrumar recursos para pagar as despesas que a política escolheu. Então, essas despesas já estão estabelecidas. E o ministro da Fazenda precisa saber, dessas receitas todas que eu vou arrumar, pode vir um pouco por bens e serviços, mas pode vir também pela renda. Então, acho que é natural que o governo, daqui a pouco, ou até mesmo antes de terminar a reforma dos bens e serviços, lance o projeto de renda e dividendo, porque ele quer saber qual é o todo do bolo tributário que ele vai ter na mão, para aí sim calibrar a alíquota de reforma tributária. Ok? Eu vou focar bastante hoje no ponto número 2. E depois eu vou abrir para perguntas, evidentemente. Reforma de bens e serviços. Qual é o modelo que está sendo proposto? Um imposto sobre valor agregado muito parecido com o modelo que é implementado na Europa desde a década de 50. Aqui acho que já vale uma crítica. É um modelo velho para o mundo de hoje. Hoje, todos os países desenvolvidos estão discutindo já um novo modelo. Exemplo, todo mundo usa hoje um streaming de música, aí, né? Um Spotify ou algo do gênero, para ouvir suas músicas. Né? Você usa também. Bom, o Spotify tem sede na Califórnia. Eu moro no Rio de Janeiro, tenho meu Spotify. Estou hoje em Cuiabá. Se eu baixar uma música aqui em Cuiabá, eu pago imposto aonde? Confuso. Então, o IVA não consegue captar esse tipo de operação ainda, por isso que os países desenvolvidos já estão discutindo outros modelos. Então, esse é um ponto que me preocupa. A gente está adotando um modelo de 1950. Tá? Ele é bom para a indústria, mas não muito bom para serviços de forma geral. Tá? O que é bom nele? Ele é não cumulativo. Isso é um problemaço aqui no Brasil. Se vocês forem ver,
se vocês forem ver quais foram as principais teses tributárias que foram desse último tempo aqui, que foi chamada tese do século, é justamente a discussão de qual imposto está dentro da base de cálculo de outro. Exemplo, eu vou lá, pego um bem, pago R$100 pelo bem, paguei R$10 de ICMS. Quando eu vou incidir outro imposto, eu vou incidir sobre 110, ou seja, eu calculo o imposto em cima do imposto que eu paguei anteriormente. Isso, com o IVA, ele acaba, em tese. Em tese, acaba. Isso é bastante perverso. Eu vou discutir isso, tá? Outro ponto muito importante e que muda totalmente o jogo estadual, e eu vou chegar lá. A apuração hoje dos impostos é na origem, ou seja, onde o bem é produzido. São pouquíssimas as exceções da Constituição de 88, basicamente, petróleo e combustíveis e energia elétrica. São os únicos que são no destino. Exemplo, Rio de Janeiro produz 80% do petróleo e gás nacional. Quanto que ele arrecada de ICMS? Zero. Zero. Tá? Com a reforma tributária, tudo isso muda, ou seja, deixa de pagar imposto onde o bem é produzido e passa-se a pagar imposto onde ele é consumido. Consumido. Eu vou entrar nessa discussão mais em detalhe, mas quando a gente olha aqui para o estado de Mato Grosso, qual é o problema? O estado é muito mais um produtor do que um consumidor. Não é aqui que está o maior mercado consumidor do Brasil. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar atento e eu vou discutir com mais detalhes daqui para frente. Alíquota. A alíquota ela não vai ser definida agora na emenda à Constituição. Não cabe botar uma alíquota dentro da Constituição. O governo tem falado de uma alíquota entre 25% e 27%. Eu já vi Estado falando de 40%. A alíquota ela vai ficar para um segundo momento. E, novamente, eu volto para a cadeira do ministro da Fazenda. Por quê? Ele vai precisar saber qual foi o desenho total que ele vai ter para depois calibrar isso e saber quanto que, de fato, vem para os cofres do Tesouro. Então, essa discussão ainda vai